Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Tecnologia SA, o nosso podcast sobre tecnologia, carreira e empreendedorismo. Eu sou Ricardo Santos, estou aqui com os meus colegas. Eu sou Rogério Santos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, cloud, infraestrutura, operações, né? E o nosso convidado de hoje, Flávio Pereira, mais de 30 anos aí de tecnologia, né? Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado aí, gente, pelo convite. Queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, muito bacana aí ter espaços assim para falar, trazer para a galera, principalmente a galera mais nova aí, né? Como você já delatou a minha idade aqui, né? Ele falou 30 anos, aí eu falei, dinossauro, né? Ou não, né? Na realidade é 30 anos de idade, mas como já trabalha com TI, né? Desde que nasci. Sempre faz essa piada, né? Rodamos sem óleo, né? Exatamente. Não, é isso. Mas acho que tem bastante história aí pra gente compartilhar aí com a galera sobre tecnologia aí, e principalmente a evolução dela, né? Porque 30 anos aí nessa estrada, a gente está aqui no movimento, vamos dizer assim, desde que não tinha nem internet no Brasil. Então é uma estradinha boa. Então, só para trazer um dado interessante antes, desculpa só interromper esse início, mas o Flávio, ele esteve conosco no nosso primeiro podcast piloto, se é assim que eu posso chamar. Exatamente. Porque nós, né, na IT Universe, que é uma das patrocinadoras, junto com Preditiva X e com Som Empreendedor, todo ano tem uma convenção, né, que a gente faz de comemoração do aniversário da empresa, geralmente em maio. E o Flávio foi o primeiro que veio na convenção. Não era um podcast ainda, era uma conversa transmitida para os colaboradores, né? Então ele teve aqui alguns anos atrás, não arrisco dizer quantos, foram uns anos atrás, e privilégio ter ele com a gente aqui de novo para poder contar, agora com mais história, né? Porque já faz alguns anos, depois disso... Já combinamos aqui que tem que ter limites também, né? Tem que ter 30 anos, se a gente brincar de podcast, pelo menos de década. Exato, de década. Vamos falar de a cada 10 anos, né? Tem que ir cortando, né? É isso aí. Aproveitando já, então vamos falar um pouquinho, conta um pouquinho da como você começou em TI, vamos contar de uma forma resumida a sua trajetória, o pessoal de casa aí, o pessoal que está vendo, conhecer um pouquinho de quem é o Flávio Pereira, 31 anos de tecnologia, né, mole não? Exatamente. Como você já disse, comecei com 16 anos de idade, né? Tô com 47, como né? Era bom, já né, aqui Flávio? vida boa. Era feliz, eu não sabia, né? Exatamente. Comecei limpando o computador, cara. Na época, assim, existiam empresas, né? Ou pequenas e médias empresas que estavam começando a aderir a tecnologias, ainda com XP. PC XP, Caramba. não era nem PCAT. E aí o meu trabalho era fazer a limpeza desses computadores, abrir os computadores, passar aspirador, limpar para garantir a longevidade dos equipamentos. Então a gente chamava de manutenção preventiva. Era Você tela fazia verde ainda? Não, ele Tela fazia preto e algo verde ou de não? que ninguém Era faz tela mais verde, hoje. Tela Tela fósforo verde, fósforo verde, laranja. exatamente. Então assim, na época tinha DOS, era WordStar, umas coisas assim que muita gente aí, assim, não vai saber nem do que se trata, mas tá tudo certo. Depois a produção vai colocando na legenda, né? O que é legenda cada que coisa, era, porque bota o link, não dá para explicar, né? Já aproveitando, eu vou trazer meu certificado depois de Lotus 1, 2, 3 para vocês Aí, verem. pois é. Início das planilhas, né? E ali foi onde tudo começou, né? Então, eu fui aprendendo o traquejo, né? De mexer com o computador, entender sobre linha de comando. Acho que por isso que eu gosto muito de Linux, né? A gente... Raiz, né? Exatamente, porque era muito tela preta, porque começou com DOS, não tinha ainda ambiente gráfico, né? Para uso de interface. E logo depois eu aprendi a dar manutenção mecânica em impressoras matriciais. Caramba. Outra coisa que só museu vai ter, tá? Só museu, né? Aquele hoje barulho ninguém usa mais. Pra lá e pra cá. Eu acho que, só fazendo um adendo, eu acho que acabaram com a impressora matricial quando a nota ficou eletrônica. Exato. Porque até a nota ser obrigada. Vias, né? Exatamente, aí tinha que ter. Eu lembro que já tinha impressora laser, tinha impressora tudo, e ninguém conseguia tirar a matricial por causa da nota fiscal, né? O pessoal da Epson deve estar bravo até hoje com certeza. o pessoal do governo, né? Acabaram com o mercado que era grande, né? O mercado dele. O mercado gigante. A gente atendia muita empresa, a empresa que eu trabalhava na época, né? Que era uma empresa de assistência técnica que fazia assistência técnica domiciliar. Então eu ia na casa das pessoas para os primeiros PCs que estavam chegando no mercado, né? Também para fazer manutenção, instalação de kit multimídia. Caramba. Kit multimídia. Quem sabe o que era? Até a enciclopédia Barça. Verdade. Coisas do Arco da Velha. Então Exato, tem muita coisa interessante nessa história por conta disso. E por fazer bastante tempo, né? Quando eu comecei, não existia nem internet no Brasil ainda. Então os primeiros passos da internet no Brasil começou com o Internet Bank. Eu fiz muita instalação de fax modem
que outra coisa que pouca gente vai lembrar O S-Robotics. Exatamente, os S-Robotics, 33654. Configurar os strings lá para melhorar a conexão. Exatamente. Então, assim, nos kits multimídia, configurando config sys e AutoExec.bat para poder liberar memória para jogo. Se é que Então, podia assim, chamar de memória. Exatamente. Era uma vaga lembrança, vaga né? lembrança. Então, assim, foi uma fase que construiu meu background técnico, né? Porque foi muito aprendizado todo dia. Montando. Aí, depois disso, né? Eu passei e aprendi, né, a montar e desmontar computadores. Então, era montar um PC para vender. Então, você pegar as placas, montar, saber onde espetar cada placa, saber configurar cada placa, resolver conflito de RQ, coisas que Não tem o mais, plug and já tá play acabando, né, já cara? passou Acabou, faz né? tempo, né? Aquele jumperzinho do HD, vai ser Exatamente. Master ou Slave, né? Muito louco Exatamente, aquilo, exatamente. Você também lembra. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso, né, cara? Acabaram com a alegria, né, dos técnicos. Mas foi uma época bem interessante. Então, assim, estamos falando lá de trás. E aí, logo depois disso, por volta ali de 96... por volta de 98, mais ou menos, 99, começou a ter os primeiros sinais de internet no mundo. No Brasil foi chegando ali com o UOL, América Online, e aí a internet entra na minha vida e eu começo a trabalhar para uma das empresas a empresa que eu trabalhava prestava serviço, era o KD. Então, pouquíssimos vão lembrar o que é o KD, mas o KD era o Google da época. O precursor, né? Produção de novo. Coloca aí. O que é o KD? O KD é importantíssimo, né, do Exatamente. mercado de busca brasileiro. Eu lembro que Exatamente, naquela foi o época primeiro tinha buscador, dois, né? né? Exatamente. Tinha dois. Tinha o KD e o Alta Vista. E o Alta E Vista. o Alta Vista. O Alta Vista era gringo. Era Exato. gringo. E aí foi logo um pouquinho antes quando apareceu o Google também. Aham. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a minha conta do Google, ela é F Pereira. Caramba. Não Então, Você assim, conseguiu. esquece. Mais um pouco era flávia@gmail.com, né? Você fala, Exatamente. só tinha um cara, né? Era por convite na época, né? Quem era o Google na ocasião Verdade. ainda. O KD foi vendido depois para uma empresa chamada Star Media. Uhum. E aí nessa venda foi quando aí eu considero de fato quando eu entrei para a área de TI mais hardcore, né? Porque aí eu entrei por uma das primeiras e grandes .com que chegou no Brasil, que era a Star Media. Que chegou no Brasil comprando KD, Zik. Zik também era um site de busca. O GuiaSP, entre outros que eu nem me lembro mais, mas foi precursora das empresas que faziam sites domésticos ou sites pessoais. Eles tinham um portalzinho dentro da Star Media que você podia criar o seu site. Eles tinham o UOL tinha na época o bate-papo deles, que ficou famosíssimo. Caramba. Tem até hoje, Quem não inclusive. usou, né? Quem nunca usou, né? nunca Quer usou, né? TC? Exatamente, quer TC. Sou de SP. Muito E aí bom. depois disso, e aí lá eles tinham o domínio chamado batepapo.com.br. Então eles desenvolveram na época uma plataforma de bate-papo. E aí lá foi quando eu tive contato mais hardcore assim com internet. Lá eles tinham um backbone grande de internet, porque o site estava tudo lá. E aí comecei a ter contato com tecnologia mais de ponta, né? E aí foi que eu conheci Linux, me apaixonei e aí comecei a trabalhar com Linux. Mas nessa época eu já era, para vocês terem uma ideia, MCP de Windows NT 4 Caramba. nessa época. Olha só. Mas conheci Linux porque tinha um cara lá que trabalhava lá na época, o Alexandre, provavelmente se algum dia ele vê o podcast ele vai saber, né? E a partir dele eu aprendi a gostar de Linux e comecei a desenrolar com Linux e virei tela preta raiz total. Tenho tatuado no braço, enfim. Fã do open Eu source. virei fã do open source. E daí a trajetória começou, porque aí eu fui convidado, né, a trabalhar lá através de uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande, que é a Cris Marques, né? Que ela foi minha mentora por muitos anos, né? E fica a dica, viu, galera? Pra galera que está começando, é sempre bom ter um mentor, alguém que dá um suporte, dá uma dica, puxa uma orelha, porque a gente, quando está começando, dá umas cabeçadas, Dá faz mesmo. umas coisas erradas. Umas muitas. Então é bom ter. Mas muitas. E aí, com ela, eu aprendi muita coisa, né? Ela me deu muita instrução, me ajudou muito na carreira. E aí, essa empresa comprou também uma empresa chamada Psychologic, que era uma empresa que desenvolvia e entregava tecnologias para mobile. Mas não é esse mobile que vocês conhecem não, tá? Era SMS na veia. Era na época onde tinha as promoções de Domingão do Faustão, que você mandava um código,
que lia o código não sei na onde, era tudo por SMS. Que você recebia o gol da rodada através do SMS. Recebia horóscopo, recebia notícias. Já fui assinante disso aí, de muitas Exato. coisas, hein? Notícia, futebol. Comprar ringtone. Ringtone. A empresa desenvolvia ringtone. Para quem não Caramba, sabe o que é ringtone, é toque de celular. Os Exato. toquezinhos. Agora você pode botar música de verdade no seu celular para poder diferenciar as pessoas que estão chamando. Então, foi uma época assim de aprendizado absurdo, porque eu participei o boom da internet chegando no Brasil, só que também tem o lado triste, né? Que nem tudo são flores. A bolha das .com estourou em algum momento. E aí, nesse momento, teve assim, um layoff gigantesco lá na época, entre outras empresas. Foi assim, uma experiência bem marcante para mim, porque eu vi muita gente, muitos amigos, né, sendo demitidos e tal. Mas tem o lado bom dessa história, que foi a época que eu mais aprendi, porque eu participei da expansão e depois da redução. E aí da redução, conforme as pessoas iam saindo, né, das posições, né, seja o administrador de rede, o administrador de Linux, o de Windows, eu fui absorvendo. Fui aprendendo, fui desenrolando. E diferente do que é hoje, né, essa é uma parte interessante de comentar, não tinha internet para ensinar as coisas, para você buscar ou aprender, né? O KD era limitado, o Alta Vista era limitado. Tinha pouca até coisa. porque tinha pouca coisa publicada, né? Muito era baseado em livros. Aqueles livros fininhos da Orly, que ensinava, era tipo uns how-to em livros. Você tinha que comprar para poder aprender. Eu queria aprender IP tables. Putz, tinha que comprar o how-to de IP tables para poder fazer. Tinha Novatec também, Novatec, exatamente. Então, assim, foi uma época de um aprendizado absurdo. Então, foi o que foi me capacitando tecnicamente ali. E aí, fiquei... essa empresa Psychologic, quando foi comprada, quando estourou a bolha das .com, a Star Media vendeu a marca e a empresa Psychologic seguiu. E seguiu atendendo aqui grandes operadoras aqui. Na época, a Claro, a Vivo, nem era Claro e nem era Vivo. A Claro era uma operadora, se eu não me engano, que atendia... BCP? Era a BCP. São BCP Paulo era a Telecom, BCP, né? exatamente. BCP Telecom. A Claro atendia uma região que eu não me lembro qual que era. Tinha Telete, Tese, entre outras operadoras aí que eu não me lembro agora. Que aí elas se juntaram e viraram Claro. Que veio com a compra, acho que de espanhola, não lembro agora. Foi do E Slim juntou. lá. Mexicano do cardzinho, né? Mexicano. Mexicano, né? Que aí Mexicano, comprou depois mexicano. que juntou também com a de telefonia lá, Embratel. Embratel, exatamente. Também Foi a primeira juntou. compra, na verdade, foi a Embratel, Então né? foi Depois acho foi que dos grandes aumentando o grupo. aquisições aí, Sim. né? De juntar empresas, né? E aí, depois veio que era a Telefônica, né? Que virou Vivo, que também a gente atendia. E aí atendia como? A gente implantava essa plataforma de SMS nessas operadoras. E qual que era o papel dessa plataforma? Fazer o gerenciamento dos large accounts, que eram os números dos SMS, que era como se fosse um número de identificação. Esse large account é para a plataforma da Editora Abril, que já nem existe mais. Esse daqui era para os gols da plataforma Y, esse daqui era para o horóscopo de não sei quem. E essa plataforma fazia a gestão desse envio de SMS. Você queria baixar um ringtone, você mandava um comando via SMS, recebia e né? interagia com a plataforma. E aí eu comecei a instalar essa plataforma. E aí tive contato e fui aprofundando o contato com tecnologias de ponta. E aí passei longos 8 anos entre Star Media e Psychologic. E aí recebi o convite, a partir de uma indicação de um amigão também, o Wagner Nard, vocês conheceram também, para ir para o grupo Biorritmo Smart Fit, que na época era só Biorritmo, né? Eram só 23, 24 academias. Vocês participaram de boa parte da expansão disso também. E aí foi quando eu entrei para o grupo. E ali foi a virada de chave, o divisor de águas. Foi quando a coisa virou, que aí eu virei gestor. E aí tinha que começar a largar um pouquinho o osso técnico. E aí eu acho que mais adiante a gente deve falar um pouco disso. É a parte mais dolorosa e mais difícil. Pois é, então já... Deixar Boa de história, ser né? Longa história, né? Contada ali. Interessante, né? E quando chega nesse ponto aí da Bio, né? Ali foi uma trajetória... Vocês participaram bem, vocês podem até contribuir aí no papo, né? Lembrar de boas histórias dali, porque a gente passou umas coisas bem legais ali também, né? Pois é, então, a gente estava até conversando, né, um pouquinho antes do podcast começar aqui, relembrando uma das histórias, né? Eu falo que a nossa história, né, a nossa
né? Enfim, a IT Universe como empresa começa em uma das unidades, que foi a Biorritmo de Higienópolis, né? Exatamente. E eu falo que ali a gente foi muito feliz e muito triste. Tudo tem dois lados, tudo né? tem Toda dois história lados, tem né? dois lados. Mais feliz do que triste, né? Mas foi um dos primeiros grandes desafios, né? E aí, olhando para essa trajetória, né, do Flávio, e a gente acompanhou dali para frente, a gente conseguiu acompanhar, Flávio no grupo, né, Biorritmo, depois Smart Fit, e por aí vai, 99, né, e Bradesco, Eu Horizon. vou contar um pouquinho também Né? desses pedaços, mas acho que é legal essa interação, porque aqui esse pedaço tem bastante história. Tem. Tem muita história. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança que teve, né, para a parte de gestão, e eu acho que esse foi talvez o seu grande desafio. Eu ia perguntar qual foi o grande desafio que você teve na carreira até hoje. Não sei se foi esse momento, né? Você vai contar melhor. Mas justamente porque você entra na Biorritmo lá com 20 e tantas unidades, e aí começa o embriãozinho da Smart Fit que expande para, sei lá, trocentas unidades. Quando eu saí tinha Né? mais de 260, era 267, eu acho. Quando eu saí em 2015. Você vê, e agora já, né, milhares de unidades, Exatamente. enfim, né? Não só do Brasil, naquela época era só Brasil. Como é que foi essa transição ali do técnico pro Flávio gestor? E principalmente no momento de crescimento e de mudança. Que aí não é só gerenciar a equipe, né? Você não ia ficar Exato. sentadinho na cadeira do gerente, dando ordem, porque o negócio estava acontecendo, né? Investimento chegando, enfim. Foi, acho que assim, é um pouco de tudo isso, mas assim, acho que acho que a pior parte, ou a parte mais desafiadora, né, desse processo todo, foi essa questão de, primeiro, largar a parte técnica sem poder largar, porque assim, quando eu cheguei lá, como eram 20 e poucas unidades, eram 24 unidades, se eu não me engano, 24 unidades, que eram 3 unidades corporativas e 21 unidades de rua, né, que eles falam, né? Quando eu cheguei nesse momento aí, o time de TI era uma coisa muito embrionária, né? Era uma coisa muito para atender necessidades muito pontuais, muito específicas, sem processo, sem metodologia. O time não tinha uma perspectiva de expansão, nada, enfim. Mas o objetivo de quando eu vim era de organizar, né? Porque eles iam começar a captar investimento, iam começar a expandir e queriam melhorar, né? Foi na mesma época que entrou o Tartucci, que entrou uma galera ali muito fera, junto com todo o time que estava lá, para fazer esse movimento, né? O Edgar viajava muito para fora na época lá para trazer as novidades, né? As tendências e tudo mais. E aí foi quando também surgiu a oportunidade da marca Smart Fit, né? Lançar no Brasil. Então, assim, lá foi desafiador nesse sentido, porque tinha que montar processo, criar processo, implantar processo, manter processo, garantir que a coisa fluísse de forma a garantir, né, a sustentabilidade do negócio, mas tinha também essa questão do aprendizado. Foi lá que eu tive que aprender a demitir, aprender a contratar, aprender a gerenciar a falta, as férias, controlar ponto. A parte chata chegou, né? A parte chata chegou, A né? gente tem essas particularidades aí que a gente não tem, a gente como gestor não tem como fugir. Sim. Então, assim, imagina você ter que implantar tecnologias que não tinha, por exemplo, quando eu cheguei lá não tinha, para quem é de TI vai identificar fácil, mas não tinha AD, o Active Directory que faz a autenticação dos usuários na rede. Era a autenticação standalone. Standalone é cada um com o seu computador e com o seu usuário e com a sua senha. Usuário na sua máquina, né? Então, assim, era uma coisa completamente... cada unidade tinha praticamente vida própria. E aí a gente teve todo um processo em todas essas unidades de reorganização, arrumando os hacks, né? Por isso que eu gosto de cloud, porque esse negócio de hack acho que me gerou trauma. Você e o resto, né? Todos os gestores, né? Vai falar, ainda tem o Carlos da... Exatamente, começa a lembrar, dá até uma tremedeira, né? Então, assim, era muita instalação de firewall, de switch, passando cabo. Bom, lá na Higienópolis, vocês lembram da situação. Então, assim, foram quantas esteiras? Eram 50 e poucas esteiras para passar cabo em todas. Para passar cabo em todas, um projeto embrionário do IPTV. O IPTV estava Exatamente. chegando nas esteiras, né? Primeiros IoTs. Teve notícia, talvez. Quem então, frequenta hoje uma academia, né? Smart Fit, não Biorritmo, sabe ou qualquer outra rede, o que vê era essa lá mata a arrasada, telinha, né? Com o IP, não sabe o que foi o começo disso, né, Roger? Enfim, né? Mas e aí, esse processo teve a parte que eu falo isso para todo mundo, em todas as entrevistas ou processos ou qualquer coisa que eu vou falar, que é a maravilha de poder ter participado da concepção de uma marca.
participar assim, até ajudar na escolha da cor. Abrir as primeiras 4 unidades e depois ver o tamanho que chegou. Né? Assim, com tantas unidades que tem. Assim, então, é um processo que não tem faculdade, MBA ou qualquer coisa que dê. Participar desse processo aí foi riquíssimo, porque, além de tudo, você tinha que aprender, implantar e manter durante o voo. Porque assim, vocês participaram do processo, né? Abria 4, 5, 6 unidades por mês, às vezes. Então, assim, era uma correria. Se a coisa não fosse muito bem estruturada, como um reloginho funcionando, disparando as pessoas para as coisas acontecer, ingresso das coisas nos domínios, enfim, configuração de redes, firewalls, enfim, seria o caos. Então, assim, acho que a parte boa dessa história toda foi todo esse aprendizado e conseguir deixar lá, né, de certa forma, um legado que garantiu toda essa expansão. Porque a partir disso, né, óbvio, né, as coisas não estagnam, mas vão melhorando. Mas a base... Mantém, né? Graças a Deus, até por ter a possibilidade de ter contato com a galera lá ainda, né? Conheço muita gente, sempre tive portas abertas lá, o Ale, super parceiro. Eu sei que tem coisas lá que foi desde quando eu implantei e que ainda permanece. Então isso é legal, é super gratificante você saber que você deixou um legado legal aí por onde passa. Então, assim, foi com certeza o divisor de água, o grande desafio, mas foi a escola. Ali talvez foi uma base para aquilo que você veio viver depois, né? Nas outras... Sem sombra de dúvida. Nos outros projetos, né, Roger? Não sei se é isso que você ia falar, mas eu ia aproveitar e mandar um abraço pro Ale e pro Walter aí. Pois é, boa. Um abraço. Abraço pros Tem dois, que ficar né? registrado, né? É uma super base, né, Flávio? E a gente... E com essa base toda que você teve lá de início de participar da concepção e tudo mais, eu acho que a próxima que você acabou indo foi em 99. Foi mais ou menos também... No mesmo estágio. Muito similar, né? Um estágio, eu acho que ainda 99 táxis, não era nem 99 app, não tinha sido comprado. Né? Flávio é o rei da concepção de TI. Ele vai, realiza a concepção, né? Prepara tudo, fala agora tchau, pessoal, tô indo para outro. Fui. Assim, cara, assim, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e aí um amigo que me deu esse insight de que, cara, você vai, o seu trabalho, se você reparar na sua carreira, é meio assim, é passar nas empresas para organizar, põe no trilho, deixa e vai. Eu não tinha pensado nisso. O cara startup, né? O profissional assim, startup. Na Smart, né, foi um crescimento exponencial, né? Sim. Foi uma expansão internacional, né? Porque a gente abriu para a América Latina. Mas quando eu cheguei na 99, cara, startup raiz que pegava o cartão do dono, né, ou de um dos donos, ia em qualquer loja, comprava um notebook e entregava na mão do desenvolvedor. Caramba. O Wi-Fi era igual ele instalava na casa dele, assim, sem a mínima condição de sustentabilidade da coisa, né? Então, quando eu cheguei lá, foi um baita desafio, mais um momento que vocês participaram ativamente do processo, né? No qual me ajudaram muito, inclusive, né? Porque quando eu cheguei na 99 era eu e eu. Então, assim, eu tive que criar o time do zero e desenhar toda a estrutura, todos os processos para a 99 buscar investimento, a 99 criar os processos de expansão das casas 99 na época, né? E a gente implantou um escritório inteiro do zero, concepção total, assim, de acompanhar a passagem de cabo, compra dos equipamentos, montagem de data center, eu de novo. Sim. Eu não ia falar CPD, mas pô, CPD já é demais. CPD é demais, né? Montagem de data center já com algumas tecnologias de ponta, aquisição de plataforma de omnichannel, enfim. Foi assim outra experiência incrível porque virou livro, né? Virou o primeiro unicórnio do Brasil na época. A 99 virou case de estudo. E foi isso, né? Foi um processo que foi quando eu cheguei lá, eram 270 e 70 e poucas pessoas. A gente chegou a bater 1.300 em um ano e um pouquinho. Vocês lembram lá como é que era o rollout de entrega de equipamentos? Aí Wi-Fi que não parava de pé, que tinha que arrumar, troca equipamento, troca firewall, põe 2 links, redundância, contingência. Então, assim, foi um outro tipo de experiência, porque foi um crescimento acelerado, mas de certa forma ordenado. Mais controlado, né? E mais controlado. Assim. Na 99, a gente não tinha tempo para respirar.
Porque a 99 precisava crescer muito, expandir muito, porque estava captando investimento e tinha que reorganizar a casa, porque ia ficar avisado, enfim, tinha que implementar segurança, então foi entrando gente e chegando equipamento e a gente tendo que reestruturar tudo em tempo de voo. Então, foi uma experiência louca, né, vamos dizer assim, mas muito gratificante do ponto de vista de, mais uma vez, aprender a correr de novo. Mas correr organizando o caos, né, vamos dizer assim, né? Mantendo o caos de forma organizada. Sim. A gente entra muito em startup, né, para poder fazer muita coisa e a gente até entende aqui como empresa que é meio que é um mundo separado, né? Né? Tem as empresas e as startups. As startups a gente sempre entende que tem que mudar de direção muito rápido, tem que ser muito flexível, né? O que era hoje, amanhã já não é. E aí, se você tiver um perfil de uma pessoa que não é flexível, uma pessoa que não tem esse olho sempre mais no negócio, menos no seu ego, você não consegue, cara. Precisa, né? Tem até uma coisa interessante, né, Roger? Que a gente acompanhou muito startup, né? Nós três aqui e outros colegas que eu vou falar já. A gente acompanhou muito o crescimento, a criação de novas empresas, infelizmente a morte de algumas startups, faz parte do jogo, né? Que faz parte do jogo. E a gente entendeu que as próprias startups foram aprendendo com as primeiras startups. Sim. Né? Então, se a gente for olhar as últimas, que foram até as que conseguiram durar, perduraram e tal, aprenderam muito aquilo, né? Então, a gente tem que crescer rápido, mas um pouquinho minimamente organizado. Exatamente. Que antes não tinha isso. Antes não, cara, esquece a organização, né? Organiza depois. Primeiro eu preciso crescer e era isso, né? Naquele momento também eu acho que a economia do país estava muito propícia a investimentos. Sim. Hoje mudou, né? O mercado de investidores internacionais de startup também mudou, né? Sim. As disrupções eu falo que acontece, mas elas estão num ritmo diferente, porque a gente viveu o boom que tudo é disrupção. Sim. Agora o investidor já olha, é disrupção mesmo? Ou será que, é só um hype, né? Então aconteceu muito disso. E aí falando eu acho que da liderança que o Flávio fala, e ele aprendeu, né? Começou a desenvolver isso mais lá na Smart Fit Biorhythm, e depois foi continuando, formou muitos profissionais para várias startups. A gente tem vários amigos que, enfim, eu posso falar um monte, né? Loft, enfim, né? Alice. Pois é. Então a gente tem como que é para você isso aí? É uma curiosidade minha, né? Ter participado talvez até não intencionalmente, mas você formou muita gente para o mercado. Eu poderia falar os nomes aqui, não vou citar os nomes, eu conheço você muitos. Não esquece alguns, mas você não esquece alguns, mas eu conheço muitos nomes que depois viraram coordenadores, gerentes, enfim, diretores em outras startups, em empresas de grande porte. Como que é ser papai? Pai de muitos filhos. Pai de muitos filhos. Olha, acho que essa é a parte mais gratificante do processo, né? Da jornada como um todo, né? Que vocês vão ouvir eu falar muito sobre legado, né, velho? Que é o que eu valorizo, é deixar um bom legado, e fazer disso talvez uma missão. E muitas dessas pessoas são gratas até hoje, tenho contatos com elas até hoje, acabam me usando um pouco de mentor, um pouco de coach, sei lá, enfim, tem muito respeito. Então a galera que a hora que eu preciso de qualquer coisa, eu preciso falar com alguém, atendem na hora, então é um respeito muito grande. Então, construir isso, né, foi muito gratificante, porque você vê não só a evolução da pessoa na carreira, mas vê também na vida pessoal. É o cara que, melhora de vida, melhora de condição. Então, cara, assim, não tem preço. É o tipo de coisa que eu valorizo mais do que o próprio dinheiro, muitas vezes. Porque no fim do dia, você não ganha nada além do que, às vezes, a admiração e o respeito das pessoas. Às vezes de tantos outros nem tanto. Sim. E faz parte do jogo também, mas assim, se de todos os times que eu passei, que foram muitos, com muitas pessoas, idas e vindas, pessoas que foram e voltaram, assim, eu continuo amigo até dos que eu demiti. Por incrível que pareça, assim, por tentar ter um fluxo, um processo de liderança muito transparente, muito próximo e muito humano, né? Consegui cativar, inclusive, isso. Tem gente aí, vocês conheceram, de novo, não vamos citar nomes, que tem vários aí, talvez na mesma situação, que muitos estão fora do Brasil, né? Tem o Éder, que estava na Loft, está nos Estados Unidos. Tem o Amaury, que está na Itália agora, trabalhando com TI também. Enfim,
O Éder, eu não sei exatamente, faz tempo que eu não falo com ele, mas até então ainda estava trabalhando com TI, né? São pessoas assim que eu sei que de alguma forma eu impactei de forma muito relevante na vida dos caras. Tenho um carinho muito grande por todos eles. Tem o Sérgio, que vocês conhecem. Sim. Pô, Sérgio é um clássico, me ajudou muito também. Então, assim, no caso do Sérgio é muito, de todos, né, na verdade, né? É uma via de duas mãos, né? Porque a gente acaba tendo a troca. Porque no fim do dia é isso, né? Um ajuda de um lado, o outro ajuda do outro, todo mundo se ajuda e no final tá todo mundo bem. Ou seja, é muito disso de deixar legado, de deixar garantido ali como que as pessoas vão lembrar bem. E com certeza essas pessoas também estão fazendo isso, né? Provavelmente estão trabalhando com outras pessoas, estão formando outras pessoas e estão fazendo tudo isso que você fez por elas, ela está fazendo por outros e vira um círculo virtuoso ali. Né? Tinha um filme que falava disso, né? Quando você faz coisa boa para até 3 pessoas e combina com essas 3 pessoas que ela tem que fazer para mais 3, Corrente do Bem é o nome do filme. E aí é meio nessa linha, entendeu? Porque quando eu falei da Cris Marques lá no começo da trajetória... Ela fez isso, né? Ela fez isso por mim. Exato. Então, eu só peguei isso como missão de propagar. É importante um comportamento bom, né? Porque o comportamento bom ele vai se replicando, Exatamente. né? Infelizmente, o ruim também vai, né? Às vezes até potencialmente mais rápido, mas o bom é extremamente isso. Por isso que a gente costuma trazer e fazer até essa provocação, né, para os convidados, a gente sempre pergunta isso, porque... Embora o nome do podcast seja Tecnologia SA, mas a gente fala de carreira, a gente fala de propagar isso, porque é o legado, né? Não é só TI no final. No final não é só os bits e bytes ali, como a gente costuma falar no dia a dia, mas é promover pessoas, ajudar, enfim, né? E crescer esse nosso mercado com pessoas de bem, pessoas boas. TI é meio, né, velho? Exato. TI é só um meio. E aí, depois disso, você cansou de startup e falou, cara, isso aqui é uma loucura. E aí você falou, agora eu vou pro mundo tradicional, cara. Vou ser um homem de terno e gravata. Como é que é essa migração? Conta um pouquinho quais são os próximos passos aí que... Terno e gravata, ele falou, nem tanto, né? Calma aí, né? Calma aí. Esse foi uma situação interessante, né? Assim, vocês vão saber por quê, tá? Que eu tô falando aqui é só um spoiler, eu vou deixar ele contar, né? Quando eu cheguei quando era 99, né? Foi vendida, né? Para a empresa chinesa Didi, e passou pelo processo todo e a coisa já estava bem estruturada, cai naquilo que você comentou, né? Putz, já organizou, já está no eixo, agora deixei o meu legado, marquei aqui meu território. Então, se aparecer alguma coisa interessante, é isso que apareceu. Foi assim, não foi nenhuma coisa que eu estava, né, procurando, nada disso. Recebi um convite para ir trabalhar no Banco Digi na ocasião, né? E aí, enfim, todo o currículo e a trajetória tinha lá o processo, depois... a galera acho que deve colocar, sei lá, LinkedIn, se o pessoal quiser seguir no detalhe para olhar, vai ver. E aí, por conta de ter, na Smart Fit, ter sido pioneiro com cloud, porque esse é um detalhe importante também, a Smart Fit, ela nasceu como nasceu e já nasceu em cloud. Então, desde 2009 que eu trabalho com cloud, né? Eu fiz a brincadeira com o cloud ali, que hack me dá coceira por causa disso. Desde 2009 eu aprendi o bom de cloud, né? Ou do que ele te livra muitas vezes. E aí, dentro desse processo, o Banco Digio veio com a proposta e com a necessidade, né, de virar um Cloud First, ou fazer um all-in de cloud para a AWS na ocasião, né? E aí, por conta da experiência, enfim, a gente conversou, entrou, negociou, enfim, papo de recrutador, toparam, acreditaram que dava para fazer e eu caí para dentro. E aí entra no que o Ricardo falou. Só que o que aconteceu? Primeira pergunta, essa barba aqui, ó, não sairia nem por dinheiro. Estava no pacote de gravata, nem pensar. Então, como já era um banco digital, graças a Deus, por mais que fizesse parte de uma instituição muito mais tradicional, assim, e na ocasião ainda estava no momento de transição para muitos, né? Muitos ainda estavam meio comedidos, né? De tirar a gravata, tirar o social, mas o Digio, por ter uma pegada digital, já estava meio liberto disso, né? Não podia bermuda ainda, mas já tinha uma questão que não precisava aí de terno e gravata e nem de social, né? Um pouco, assim, claro, sair de um ambiente da 99, que eu falo isso para muita gente, que na carta proposta da 99, eu tenho ela até hoje, e eu ainda vou enquadrá-la, vinha escrito assim, ó, não importa
como você venha vestido, desde que você venha vestido. Muito bom. A partir Muito dessa bom, né? premissa, Muito bom. Beleza. Né? quem vocês que conheceram o ambiente lembram como Aí é que cada era. um entende o que é vestido. Né? Exatamente. Cada um E faça a aí sua não tinha- interpretação. Tipo, um maiozinho do Borá podia. Isso, É um vestido. Pijama, Tá vestido, tá vestido. chinelinha havaianas com pijama, quantos? Enfim, no Digi era um pouquinho menos. Sim. Mas pelo menos eu já não precisava ir de terno e gravata, nem de camisa, enfim. E aí foi um processo bem interessante, desafiador por vários aspectos. Era, primeiro, o Banco Digio, né, para quem não sabe, faz parte do Grupo Bradesco. Então, de certa forma, responde para o Banco Bradesco. Na época, ele fazia parte de um grupo chamado Elopar. E dentro do grupo Elopar, tem várias empresas. Aí tem Alelo, Livelo, eu nunca lembro os nomes todos. O Digio, Veloy, e, enfim, tem um monte lá. É um grupo, uma holding que administra todas as empresas do grupo. E por que existe essa holding? Porque ela administrava para Banco do Brasil e Bradesco. E aí o Digio fazia parte disso. Então, qual que era o grande ponto e o grande desafio lá? Regulação, né? Banco é regulado pelo Bacen. Auditoria do Bradesco, auditoria do Banco do Brasil, porque, afinal de contas, era uma empresa que respondia para essas duas grandes empresas. E era o primeiro e pioneiro banco. Aí, mais uma vez, a gente de novo chegando para ser desbravador. Vamos começar, né? Esse negócio de banco digital, né? Como é que é isso? E era na época que estava saindo a regulação do Bacen, a 4658, eu não esqueço desse número, não sei porquê. 4658, que permitia que os bancos nacionais pudessem usar cloud. Então tinha lá uma série de regras. E aí foi a época que, qual que era o grande barato dessa história? Era entender a regra e usar e aplicar a regra e migrar um ambiente que era on-premise, todo 100% on-premise, para a cloud. E convencer o Banco do Brasil, convencer o Bradesco de que estava tudo bem. Que a gente estava compliance com tudo. E fazer a área de governança da Elopar entender que estava tudo bem também. E fazer a área de governança do Digio também entender que estava tudo bem. Caramba. São E fazer vários o jurídico. sponsors ali, stakeholders ali, Exatamente. para poder prestar Então, conta. E assim, muito pior do que prestar conta era ter que ser didático para fazer eles entenderem o que era cloud. Fazer o CFO entender que, mas como assim eu não vou ter previsibilidade do quanto vai gastar? Era nessa época. Então, assim, era uma época que a galera ainda estava se habituando com o cloud. E os grandes bancos, né, ou empresas mais tradicionais, ainda tinham esse paradigma para ser quebrado. Então, o grande aprendizado ali, o grande desafio era acelerar nessa migração dentro de um contexto mega regulado, no qual as pessoas ainda não entendiam o que era esse bicho, esse tal de cloud. A princípio, todo mundo achava que era uma entidade suprema, que os computadores ficavam, sei lá, voando. Na nuvem mesmo. Na nuvem. Literalmente na nuvem. É verdade. Se olhar pra cima, ó, a Cláudia. Tá lá. E aí achava que era meio isso. Então, Já dizia a Dilma, né? A cloud, o que é a cloud, né? então, foi uma época de desbravar esse tipo de cenário, né? Então, era de fazer as pessoas entenderem o que era a cloud de fato. Então, assim, aí além de tudo isso, né? Tinha que catequizar e orientar e fazer a galera dos times de TI também entender sobre cloud. Porque é aquilo, é do ser humano, não é uma coisa que eu inventei, não. Alguém já disse isso daí lá atrás, que o ser humano tem medo de mudar. E tem mesmo. Aí depois você começa a entender, quando você começa a tratar com o bicho, que ele realmente tem medo. Então qualquer coisa que você põe ali, trocou um pouquinho a cor da grama, isso daqui eu não gosto não, eu gosto com maçã, como diria o Jacques. Eu sei com laranja, com maçã eu não sei não. Então tinha esse desafio. Então o grande desafio era fazer a galera entender o que era cloud, se adaptar à cloud e evoluindo tecnicamente dentro desse contexto. Então assim, era difícil até achar empresas, né, que trabalhavam com cloud, que conheciam bem de cloud, que conseguiam dar suporte, fazer consultoria. Então a gente conduziu uma RF muito grande, muito detalhada, muito rígida, rigorosa, porque afinal de contas era o olho do Banco do Brasil, o olho do Bradesco, o olho da Elopar e toda a Direx, né, que a gente chamava lá no Digio, olhando para tudo isso e a gente fazendo o movimento. Então foi assim, foi um projetão de, sei lá, 1 ano e meio mais ou menos, para fazer tudo isso acontecer dentro desse contexto regulado. Mas qual que era a grande vantagem? Eles estavam com vontade, eles queriam. Então eles facilitaram muita coisa. E aí o grande desafio lá foi porque
foi ali que eu entendi o que era segurança cibernética de verdade. Até então eu tratava segurança, conhecia sobre segurança, implantava segurança por osmose, né? Por saber um mínimo de segurança. Eu tinha até, e sou certificado, né? ISO 27002 de segurança da informação. Então, assim, era uma questão de tendência natural de saber o que é correto, o que não é, o que é seguro, o que não é, com base nos pilares de segurança e tudo mais. Mas quando você fala de segurança cibernética, ainda mais em um ambiente digital, foi ali que eu aprendi. Então tem até um menino que foi coordenador no meu time, que aí eu herdei a cadeira de segurança, de arquitetura e de infraestrutura. Então eu tinha 3 times para organizar, direcionar e fazer toda essa brincadeira acontecer para migrar para a cloud. Além dos fornecedores que não faziam a menor puta ideia, muitos deles, do que era cloud, né? Então assim, muitas empresas começaram em cloud lá com o Digio. Eu tenho um exemplo de um amigo, virou amigão também, que trabalha na BMC. Ele fala isso para todo mundo. O primeiro case de cloud da BMC com o Control-M, solução de controle de malha BET, foi no Digio. Então foi o primeiro ambiente que foi implantado. Então, e por conta disso virou amigão, virou brother pra caramba. Desbravador, né? Você vê que muita coisa usando como pioneirismo, enfim, né? Tentando. E aí eu ia até fazer uma provocação e, na verdade, uma pergunta que está muito ligada ao profissional de TI. Você falou de regulação. E você foi para a área bancária, e de fato, a área bancária ela é muito cobrada por tudo, inclusive segurança da informação, Exato. acho que é o mais, né? Várias certificações, PCI, enfim, tem que ter vários critérios ali, porque a gente está lidando com dinheiro. Exatamente. Ninguém quer perder o dinheiro. produto é o dinheiro, né? As outras empresas são outros produtos. Exato. Envolve dinheiro, mas né, no final não é só dinheiro. E o pior Agora, que é o dinheiro dos outros, né? E Exato. é o dinheiro dos outros, não é o dinheiro da, né? Exato. Se eu perder todo o meu dinheiro é uma coisa, se eu perder todo o dinheiro dos outros outros, é outra coisa, né? E aí mostra um pouco, acho que, do perfil camaleão, se assim eu posso dizer, do profissional de TI, porque você não é advogado, né? Você é um profissional de tecnologia, né? Mas por um momento você se depara falando, cara, eu tô lendo aqui a regra do Bacen. Eu preciso entender essa lei e eu preciso mesclar isso com o meu dia a dia. Como é que foi isso, né? Dentro da experiência, porque você tem que... Óbvio que você tem os pares, o apoio, todos os apoios ali, mas como é que é isso para o profissional de TI? Assim, você fala, cara, agora eu não só gerencio pessoas, cuido da nuvem ali, mas eu preciso entender um pouco como que funciona o jogo aqui. Esse processo ele é realmente desafiador. É uma palavra bonita para dizer que, pô, é treta, viu, velho? É um saco. É isso, né? Porque, assim, no fim do dia, é o que você falou. Você tem que usar de uma habilidade que ensinavam na escola há um tempo atrás, e não sei o quanto disso ainda continua sendo ensinado, com a mesma ênfase, e que deveriam continuar ensinando para sempre, que chama interpretação de texto. É ler o texto, entender o que ele quer dizer e para onde aquele texto está querendo te levar. Para você conseguir contestar, para você conseguir... Já imaginou receber os alertas de monitoramento da sua empresa na palma da sua mão? Com o Command Center da IT Universe, isso já é uma realidade. Agora você pode receber alertas diretamente no Telegram, de forma remota, rápida e de onde estiver. Os alertas são automatizados por uma ferramenta, categorizados por nível de criticidade e organizados por cliente em grupos exclusivos. E o melhor, você personaliza da forma que preferir, tudo configurado para entregar o que realmente importa em tempo real. Seu Command Center com monitoramento 24/7, na palma da sua mão, aonde você estiver. Debater sobre ele e até muitas vezes ajudar a corrigir, porque às vezes a pessoa que pensou sobre aquilo, e aí regulação e lei nesse país aqui tem muito disso, né? Nem sempre o cara que cria é o cara que opera, que executa, o que implementa. Estamos aí de exemplo aí, a nossa Câmara de Deputados e, enfim, de política toda aí, que ninguém é advogado. Logo, criam leis baseado no conhecimento tácito do dia a dia, população, enfim, o que eles conhecem. E aí nem sempre sai muito fino. E aí merece uma correção ou uma interpretação um pouquinho mais embasada, né? E aí esse era o grande desafio, porque você tinha que debater, muitas vezes, com o advogado. Fala assim, o advogado tem autoridade, né? E aí acho que esse perfil de questionar o status quo e desafiar, porque se você não questionar e não desafiar, você é obrigado a aceitar. E aí, por mais que o cara tenha autoridade, né? Pô, o cara estudou para interpretar lei, interpretar normas e tal, mas assim, se você não provocar,
dar uma acomodada. Então é legal dar sempre, o desafio era esse. Às vezes você entrar nos embates, nos debates com um advogado ou com um executivo mais alto, falar assim, pô, mas olha direito, olha aqui, está dizendo isso, essa palavra quer dizer isso, essa frase está dizendo aquilo, essa frase vale a pena bater lá na porta do Bacen para falar qual que é o entendimento ou que vocês queriam dizer com isso aqui. Porque se deixasse o jogo fluir natural, talvez algumas áreas de governança jurídico talvez não tivessem aceitado alguma coisa. Então, o pioneirismo valeu nessa época para ter todo esse aprendizado, né, de dialogar com esses stakeholders, com essas áreas pares para poder conseguir desenrolar e fazer a coisa acontecer. Então, o grande desafio era esse, era fazer essa interlocução com essa galera. Você vê, e daí a importância, né, do profissional de TI, ele ter, eu não digo protagonismo, né, mas como coadjuvante, a gente falou disso no último podcast, né, inclusive, né, sobre a importância do cara de TI, seja ele qual for, ele ter um lugar na mesa. Né? Ele precisa de um lugar na mesa para essa discussão, né? Então, acho que esse é um papel... uma mudança recente até, né? Que é recente, né? Se a gente for olhar, né? A gente está falando de 30 anos de carreira, se você for olhar lá atrás, qual que era o papel que o Flávio tinha quando ele estava sentado numa mesa... Só um menino de TI. Na verdade, nem estava, né? Se ele estava sentado na mesa, não, era só para dar o suporte ali no computador, não estava sentado na mesa para poder opinar, enfim, né, Roger? E aí já dando... sinais de falar de estratégia, né? Falar é um outro nível de conversa, né? E tudo mais, né? E aí você foi galgando mais espaço, né? Chegou até uma superintendência, né? Aí foi assim, quando o projeto do Diju encerrou, né? Mas deu certo, né? De novo, assim, Deu foi certo. novo isso, assim. Botamos no trilho, fizemos toda a migração, migramos todo mundo que tinha que migrar, estávamos em cloud, com tudo implementado, além de outras coisas que foram implementadas ali para amadurecimento do ambiente, né, das áreas, pessoas, isso daí acabou sendo consequência para chegar no final dessa história, né? Que foi quando outra empresa do grupo, que aí quando eu entrei no Digi, foi a primeira empresa do grupo que eu entrei, né? Eu costumo dizer que eu posso pedir música no Fantástico, que eu trabalhei em 3 empresas do grupo Bradesco. Do grupo. Inclusive na nave mãe. Aí a Horizon me convidou, né, para poder assumir já uma cadeira de superintendência lá, assumindo toda a parte de infraestrutura, operações, field service, service desk, a parte de monitoramento, observabilidade. E aí é onde começa a entrar dentro desse contexto todo outras questões, né, a partir do Digio, né. Na 99 eu vivia isso um pouco mais distante, porque lá eu trabalhei como mais na parte de corporativo, né? Vamos dizer assim, o TI corporativo, que atendia os escritórios e a expansão das unidades lá. Tinha a galera que cuidava do app, né? No Digio, eu já estava muito mais próximo de tudo isso. Então, aí eu comecei a trabalhar e colocar em prática coisas que eu via desde a Smart, que é a parte de DevOps, a parte de conceitos de SRE, observabilidade. Então, foi ali que foi começando a mudar. E na Horizon, eu tinha que reorganizar tudo isso, porque aí eu assumi todas as áreas e tinha que fazer a landing zone e dar os primeiros passos de cloud lá na Horizon, né? Eles estavam num processo de adoção de cloud, né? Já tinham dado ali uns primeiros passos quando eles migraram na época, né? Também era uma empresa do grupo Bradesco e Banco do Brasil, né? Era sempre essa parceria. Isso daí começou a mudar, né? de uns tempos, né? Mudança de gestão, né, que mudou, e aí começaram a vender a parte do Banco do Brasil e o Bradesco foi absorvendo isso. Mas em todas as passagens ainda eram os dois, quando eu passei por elas, né. Hoje a Horizon também é 100% Bradesco, inclusive eles fizeram uma join, aí abriram ação na bolsa, enfim, com várias empresas do ramo de saúde que o Bradesco tinha, né, virou Bradesco Saúde, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o nome, mas eles fizeram essa join. E lá eu fui para fazer essa questão da landing zone, né? Ou seja, colocar cloud dentro do roadmap ou da estratégia da empresa e dar os primeiros passos. Eles tinham começado lá com Google, né? Migrando os e-mails deles que eram on-premise para Google, para GCP, né? O Workplace, né? Melhor dizendo, né? Que é o do Google. E depois queriam abrir para outras coisas, né? Expandir esse horizonte de cloud. E aí é aquilo, né? Quando você fala de cloud, não é só lá
provisionar uma EC2 ou provisionar uma VM, né? Quando você fala de cloud, é preparar o ambiente para receber os seus workloads, né? Então, é você estender sua rede, é você estender a autenticação, criar guarda-redes de segurança, enfim. Isso é criar uma landing zone, né? Vamos dizer assim, em grandes linhas, para você conseguir levar workloads para a cloud. Então, a missão era essa. E aí, assim, a gente fez essa implementação dessa landing zone. Foi bem na época da pandemia, inclusive, vale ressaltar isso daí, porque junto com tudo isso, ainda tinha uma tal de uma pandemia aí no meio do caminho, então a gente tinha que colocar todo mundo em casa, mandar equipamento para casa de todo mundo, então tinha que montar processo para isso, processo logístico, processo com RH, porque além das pessoas terem que ir para casa, pessoas, infelizmente, vinham a óbito, ou infelizmente não conseguiam trabalhar de casa, muitas depois a vida teve que seguir, foram desligadas, outras contratadas, então assim, junto em parceria com o RH e com as áreas todas, né, criando modelos de onboard e de offboard dessas pessoas, né, o fluxo de entrega de equipamentos, garantir que os equipamentos tinham rastreabilidade, que a gente conseguia chegar nos equipamentos. Esse foi um grande desafio, assim, infelizmente até no time que eu estava, a gente perdeu um dos colaboradores, né, por conta de Covid. Então, assim, foi um momento bem desafiador e junto com tudo isso, implementando uma landing zone de cloud, botando workloads em cloud, estabelecendo a estratégia de cloud da Horizon na ocasião e migrando os primeiros workloads. Então, assim, a missão lá foi estruturar a área, criar os primeiros ambientes ali de cloud, fazer as migrações dos primeiros workloads, estancar essa questão da pandemia, né, que desdobrou, teve várias questões aí. Só isso aqui dava um podcast inteiro. E aí, mais uma vez, casa em ordem, tudo certo, tudo funcionando, me aparece o Next. Que aí era outro banco digital do Bradesco, que já nasceu em cloud, mas já nasceu em Azure, que aí esse detalhe é importante, porque na Horizon, no Digio foi tudo com AWS, foi um all-in para AWS. Na Horizon, já foi uma situação de landing zone com Azure. Porque o Bradesco, na ocasião, estava fazendo um processo de negociação com a Azure, né? E adotou a Azure como sendo a Microsoft, né? Com a Azure como cloud, como principal cloud provider. E aí, automaticamente, todas as empresas coligadas se beneficiam disso. Sim. Então, eu me beneficiei muito disso na Horizon para poder fazer toda a implementação de landing zone, enfim. E aí, conheci uma galera incrível lá da Microsoft, inclusive. Todos viraram super amigos aí, que me ajudaram muito nesse processo. Até porque, né, eu vinha de uma escola de AWS, então eu tinha que reaprender com Azure. Sim. Acho que foi a época que mais treinamentos ou certificações eu tirei técnicas depois de muitos anos, porque mesmo de AWS, porque a AWS na época não tinha nem muito disso de certificação, essas coisas. Eu fui aprender sobre a AWS no reInvent da Amazon, segundo reInvent da Amazon, lá em Las Vegas, fazendo bootcamps, para poder aprender sobre a AWS. E aí a vivência foi me criando ali dentro da AWS. Na Azure não, eu tinha que aprender rápido para poder implantar, apesar de que conceitualmente é tudo muito parecido. Sim. Para não dizer tudo igual, é similar pra caramba. Sim. VM, VPC, interconexão. As nomenclaturas, né? Pelo menos mantiveram, né? Só muda nome. Acho que eles se reuniram e falaram, alguns nomes a gente vai manter igual, tá? Para não confundir os profissionais, né? Tanto que era engraçado, quando eu ia falar com a AWS, eu falava assim, isso aqui é igual tal coisa em tal lugar? Aí o cara sempre usava de referência. E foi o que me ajudou muito, porque assim, que isso é uma coisa também que vale a pena destacar, né? Quando você aprende o conceito da coisa, trocar de plataforma fica muito mais simples. Isso é uma coisa que é interessante em TI, né? A gente vê muito, e quando a gente fala de conceitos, né? Aqui a gente acaba orientando também, mentorando muito, e a gente sempre fala, o conceito é o mesmo. Muda a ferramenta. Quando a gente fala de firewall é firewall. Vai ter uma característica, uma feature a mais, a menos, enfim, né? Mas conceitualmente é muito parecido. E na nuvem não é diferente, né? E foram surgindo outras, né? A gente falou das 3 principais, surgiram diversas outras. E aí tem uma coisa que é interessante, né, nesse mundo de cloud, porque começa como uma coisa meio misteriosa, como você falou lá atrás, né? E você foi um pioneiro nisso, um desbravador de fato, porque você sempre apostou nisso e a gente vê o tamanho que representa hoje os mercados de nuvem, né? Mas tem um detalhe na nuvem. Muita gente foi no começo falando assim, eu vou reduzir custo. Era uma coisa meio que... Engano, né? Era um ledo engano. E muita gente, não, eu vou reduzir custo. E aí vinha a primeira fatura e o cara falava,
ficou mais caro do que eu achei que era. Normalmente o CFO pega essa conta, ele estica ela para 3 anos, e aí ele fala, ué, se continuar assim, essa conta não Isso fecha. aqui vai ficar mais caro do que o que eu gastava comprando uns servidorzinhos ali e tal, né? Como é que você enxergou isso? Como é que você começou a enxergar essa questão de custo, né? Vamos falar um pouquinho de FinOps aqui, né? Essa é uma grande tendência de cloud, assim, e acho que é o grande... Não dá para dizer vilão, né? Porque, assim, no fim do dia, FinOps, o conceito, né, a cultura de FinOps veio para ajudar, inclusive, a desmistificar muita coisa. Mas uma frase que eu costumo usar é que quem foi para cloud buscando redução de custo, a chance de dar errado foi bem grande, para muitos isso deu errado. Para quem foi para cloud buscando acelerar, aí a chance de dar certo foi bem grande, porque o objetivo talvez nunca tenha sido economia. A economia deveria ser consequência. Com a operação adequada de cloud, você consegue reduzir custos, só que são custos que muitas vezes, e o grande desafio de convencer os CFOs nessas horas é o custo que ninguém está vendo. É o custo de operação, é o custo de quantidade de funcionários que às vezes você tem que manter para poder garantir, que aí é as coisas que a cloud liberta, né, velho? Por isso que vem do céu. Foi de Deus, velho. É boa. Não é à toa que deram o nome de cloud, né? Exatamente. É nuvem, Pessoal, vem de cima. Depois que a cloud apareceu, assim, para quem tem negócios que não são TI ou que dependem de TI, que o negócio é outra coisa, o cara não precisou nunca mais se preocupar com o ar-condicionado do data center. Ele nunca mais precisou fazer um rebuild de disco num array. Não sei quem aqui já fez. Porque eu tenho certeza que tem muita galera aí que não sabe nem, acho que nunca nem viu um HD na mão. Que é, né, quem você se livrou de um monte de coisas, por exemplo, muitos não sabem nem o que é uma GBIC. Um patch cord, uma porta de switch, módulo de porta de switch que queima, módulo de memória que queima, que você tem que parar o servidor, desligar o servidor para poder... Uma falta de energia, né? Uma falta de energia. Uma redundância de energia, né? No break. Então, assim, esse é o custo que normalmente o CFO não põe É um na custo conta. invisível, entre aspas, que ele não enxerga, invisível. né? Então, o grande desafio é fazer esses caras entenderem esse custo. Então, assim, por que é consequência? Porque não necessariamente você elimina esse custo. Porque principalmente quando você compra, né, que aí você entra num conceito muito mais financeiro que eu aqui não vou meter o biruta de falar sobre finanças com uma propriedade que eu não tenho, né? Mas quando você entra no âmbito de CAPEX, né, você faz a compra e isso tem que ser depreciado. Então são 5 anos, aquilo ali foi um investimento. Você comprou 5 anos, então você dilui essa conta em 5 anos e aí fecha essa conta. Só que assim, você não compra só o servidor. Você compra o servidor, a licença. Aí você compra o servidor, a licença, o suporte para o servidor. Serviço. Que é algum serviço. Você compra o suporte, a licença, o suporte para a licença. E assim, os custos vão se somando. Vão se ampliando, né? Então, tudo isso tem que entrar na conta. Ela não pode ser uma conta fria, né? Conta de padeiro. Ela tem que ser uma conta bem feita. E por isso que o conceito de FinOps veio para desmistificar muito dessas coisas. Só que assim, FinOps está respirando agora com as questões de cloud, né? Que tem aí os dashboards, tem as ferramentas, integrações, um monte de facilidades para a galera dar uma respirada. Até as comunidades, né, de FinOps agora que estão se estruturando melhor, crescendo. E tem eventos, treinamentos, né? Teve agora recente aí o FinOps X, e aí esse ponto que eu ia trazer. O FinOps X trouxe um negócio que eu falei assim, para tudo. Que é uma tendência sobre tokenerização de IA. E eles estão mudando o nome do evento para Tokenomic. Não vai chamar mais FinOps X, porque eles vão entrar numa outra vibe agora, que é de FinOps aplicado para IA. Por quê? Hoje, e aí vira outro podcast sem facinho, porque tem uma tendência aí, né, de adoção de IA indiscriminada. Não vou dizer, a indiscriminada é muito forte. Mas para alguns lugares até indiscriminada, né? Tem lugar que liberou e falou, pode usar à vontade, e está custando caro. Exatamente. Começa a custar caro e assim, e a gente está numa tendência que aí é outra conta que ninguém está olhando, que é hardware cada vez mais caro, custo de data center cada vez mais alto, por conta de consumo de energia e por aí vai, e que
as plataformas estão usando ou estão subsidiando isso por enquanto. Então, assim, já tem estudos aí que apontam que o que a gente paga hoje para usar a nossa IAzinha de celular, né, no desktop, era para custar pelo menos 3 vezes mais. Logo, para as empresas, essa conta uma hora vai chegar de um jeito ou de outro. A gente já teve exemplos aí, por exemplo, um delivery, com mobilidade, por exemplo, 99, Uber, quando começaram, pagavam, de certa forma, para manter a operação e para fazer a operação gerar uma dependência, vamos dizer assim, né? E depois a conta teve que chegar. Teve que ter os reajustes, teve que diminuir os incentivos. E assim foi. Delivery, mesma coisa. Para ter motoboy aí rodando e fazendo entrega, tinham que dar subsídio, tinham que dar incentivo para esses caras. E os restaurantes a mesma coisa. Em algum momento, isso teve que ser reajustado. E tem um cheiro forte dessa tendência. Como é que a gente vai... E aí, como é que vai ser? Porque tem muitas empresas saindo com áreas inteiras. Minha irmã, recentemente, foi uma das impactadas com essa questão de IA. Na operação onde ela trabalhava lá, cortaram mais de 50%. Porque começaram a botar os agentes de IA. Quantos serviços aqui... Isso daí, acho que todo mundo que está em casa deve estar passando por esse inferno astral de quer falar com alguém e nunca é alguém, sempre é um agente de IA. Sim. Isso vai ter um preço, só que aí automaticamente já está todo mundo dependente. E como é que vai ser esse negócio? Quem paga essa conta, né? Essa conta aí vai ter um preço. A gente que trabalha com TI, a gente está mais acostumado a ver, né, esse lance de tokenização e tal, na IA e tudo, porque às vezes a gente você tem um limite lá de tokens que você pode usar, por exemplo, todo dia, né? E aí você precisa fazer alguma coisa que vai consumir mais daquilo ali, você já fica desesperado, né? Vou fazer um pouquinho aqui, vou fazer um pouco à tarde, um pouquinho à noite. A plataforma vai liberando isso, né, ao longo do tempo. E essa tendência, ela é uma tendência muito forte mesmo. Ontem eu estava, para você ver, né, linkando um pouco esse assunto, ontem eu estava conversando com o CFO de uma empresa de energia, né, de energia fotovoltaica, que eles falam, energia solar, né? Famosa energia solar. E ele estava me falando um dado interessante. Esse ano, no Brasil, a gente produz mais energia do que consome. Mesmo pagando o que a gente paga. E até interessante, porque quando a gente ouviu esses dados, aí a gente até falou... E a tal da bandeira E vermelha? a tal da bandeira vermelha? Foi essa a pergunta. Aí eu lembrei da minha conta e falei, por que tá a bandeira vermelha? Falou que até em alguns momentos a Enel liga para a empresa dele e fala assim, ó, desliga a usina tal, porque você não pode jogar essa energia no cabo, no fio, né? Na rede, porque senão você sobrecarrega e derruba todo mundo. É isso. Porque no fim do dia ele não tem onde armazenar. Não tem onde armazenar. Tem que produzir e consumir simultaneamente, né? Mas por que eles estão nesse negócio? Justamente olhando a questão da IA. Porque essa energia que está sobrando nesse ano, no ano que vem já não vai sobrar mais. Por conta do tanto de data center que vai precisar ser criado, e data center gasta muita energia para poder suportar todo esse uso de IA no Brasil. Aí a gente falando, né, do Brasil... Mas isso vai ser no mundo, né? Que o Brasil também é muito bom em geração de energia. Não só o data center, não, mas os mineradores de criptomoeda. Tá passando vários na TV aí que estão descobrindo aí os clandestinos. Pois é, estão achando bastante aí. Mas é isso, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Começar a olhar tokenização, IA. E agora IA, como todo produto, está no hype, está lá em cima, e daqui a pouco se regula e começa a cobrar o que deve cobrar sem esse monte de incentivo que tem. E acho que assim, e a própria IA também está acelerando o próprio uso, né? Assim, é um ciclo aceleradíssimo e virtuoso, vicioso, enfim, depende de por que ótica você quer olhar para esse cenário, mas é uma tendência que vai assim, gerar dependência não só nas empresas, porque as empresas ganham dinheiro, né, de certa forma, e para o usuário final, né? Sim. Eu, por exemplo, se tirar a IA de mim agora, eu choro. Pois é, a gente já virou dependente, né? Já virou dependente, já tá no dia a dia, né? E aí, assim, fechando essa questão de FinOps, né? Assim, FinOps veio para ajudar a galera a estruturar melhor essa questão dos custos e demonstrar os custos não demonstrados. Sim. E fazer as comparações corretas, né? Não é comparar duas frutas diferentes, é o famoso comparar banana com banana. Exato. E não pode ser nem banana maçã com banana nanica. Tem que ser banana nanica com nanica. Sim. Tem que ser exatamente comparando as coisas para fazer a conta justa e correta. E aí, FinOps veio para isso, né? Para dar essa
essa ajuda. Então, quem foi na ilusão de reduzir custos, eu diria que errou. Quem foi buscando aceleração para modernizar, aí acertou bastante. Só que tem que cumprir. Porque às vezes você dá um tiro, faz um lift and shift com... Por exemplo, eu passei por cenários, né, mais adiante na carreira, aí, quando eu estava no Bradesco, precisa ir porque eu não quero comprar hardware. Porque é aquilo, depois que você compra, são 5 anos para depreciar. Aí você tem que tomar uma decisão assertiva. Dá para jogar fora, né? Esse investimento, falar, joga fora, né? Comprei, mas ano que vem eu vou migrar. Cara, você tem 4 anos de depreciação do equipamento. Então não dá para você perder isso. Então a tomada de decisão tem que ser muito embasada. Então beleza, não vai comprar hardware, não vai usar data center, então a conta tem que ser feita pautada em cima de tudo isso. Assim, não vou investir no hardware, não vou investir na licença, não vou gastar energia, não vou gastar ar-condicionado, não vou gastar não sei o quê. Essa conta fecha na cloud? Fechou. Então vai. Porque minimamente você empata. Sim. E aí depois a missão é modernizar, porque aí sim você começa a economizar. Eu acho que a questão é olhar o médio e longo prazo, né? Eu acho que a isso. questão do... Quem olha para o curto prazo nunca vai conseguir... Essa conta não vai fechar, né? Então, olhar o longo prazo, colocar tudo na ponta do lápis, como diz em finanças antigas, né? No fio do bigode ali, enfim. Aí eu acho que vai conseguir ter um cálculo de custo mais estruturado. Consegue extrair a vantagem que a cloud dá, né? Porque assim, cloud, na verdade, em termos de infraestrutura, ela não veio para mudar o que a infraestrutura é. Porque assim, a gente brincou aqui falando que todo mundo achava que cloud era uma entidade suprema, mas assim, continua existindo data center, continua existindo a GBIC, a rede storage, a coisa toda, só que é uma galera que administra pra gente. A gente só faz usufruto daquilo que está no front, né? Que aí provisionar fica fácil, automatizar fica fácil, porque alguém trabalhou para gerar aquilo pra gente. Então, no fim do dia, as coisas não deixaram de existir como sempre foram, né? Não, perfeito. E até só trazendo um tema que a gente falou até antes, né? Ele está ligado, enfim, à cloud de uma certa forma, né? E eu acho legal trazer isso como informação. Durante sua carreira, você liderou diversos tipos de equipe, infra, cibersegurança, enfim. Tem uma galerinha aí no meio que a gente chama de SRE, né? E eu queria trazer... E esses caras são bons e eles estão muito ligados a esse conceito todo de nuvem, enfim, de gerenciamento. Explica um pouquinho pra gente o que é isso, pra galerinha que tá assistindo a gente aí, qual a importância disso, enfim, né? Assim, com cloud, ainda linkando, né, com cloud, porque assim, cloud não trouxe só a questão de infraestrutura de forma mais fácil, né? É isso, mas ele facilitou a automação, entrega de infraestrutura de uma forma, como a gente fala, infra as a code, né? ou infraestrutura como código, agilizou muita coisa. E aí ele criou uma cultura de operação de infraestrutura diferente. E aí, junto com isso, trouxe outras culturas. A gente falou de uma cultura que é de FinOps. Por que a gente chama de cultura, né? Porque todo mundo na empresa, ou todo mundo de TI, minimamente, deveria pensar daquela forma, né? E aí, quando você traz culturas do tipo, cultura de DevOps, falando bem grosseiramente, né? A junção de desenvolvimento com operação de infraestrutura, né? É o casamento da automação entre as duas coisas e tal. Super romântico, inclusive. Inclusive, na verdade, eu falo que é um acordo de paz. Foi um grande acordo de paz realizado ainda da TI, né? Agora o desenvolvedor e o cara de infra não briga mais, né? Exatamente. Obriga menos. Obriga com embasamento. Sim, com embasamento. Né? Quando briga pelo motivo correto. E aí nasceu também uma cultura de SRE, né? Que, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, surgiu no Google, né? Que aí, quando você traz necessidade de equilibrar velocidade com estabilidade, cara, precisa ter um fiel dessa balança aí administrando essa coisa de uma forma que todo mundo se entenda, ninguém chore muito ou chore menos, que foi o que a gente falou aqui, porque no fim do dia, com toda essa aceleração que a cloud trouxe, os negócios também aceleraram as entregas, né? E aí virou um ritmo muito constante e muito acelerado mesmo. E aí, SRE veio para dar uma equilibrada nisso daí. Porque no fim do dia, a única certeza que a gente tem é que vai dar errado em algum momento. Com certeza. Em algum momento vai cair. Em algum momento vai parar. Em algum momento vai falhar. E o que ele trouxe? Uma cultura tão simples de juntar pessoas.
antes, como a gente veio lá de trás, né, 30 anos para trás, veio seguindo nessa história aqui, antes era eles e nós. Quem eram eles e quem eram nós? Eu falo que nós eram a infraestrutura, eles a galera de desenvolvimento. A galera de desenvolvimento desenvolvia alguma coisa que tinha que jogar na infraestrutura. O que acontecia no final do dia? Talento. E o problema é a máquina. Talento. Não, o problema não é a máquina, o problema é o software. Não é o software. Tem bug aí, virava né? essa guerra, ele se empurra, e no fim do dia quem era penalizado? Cliente. O cliente. Ou a empresa. E aí o que a gente teve que fazer? Criar um modelo, ou uma cultura, né? E aí, quem sou eu aqui, né? Não foi eu que criei nada, quem criou foi o Google e mais outros pensadores que pensaram melhor que eu, e eu só fiz bom uso dessa cultura, né? De estruturar e fazer com que as coisas andassem juntas. Então começou a juntar times baseado em quê? Dados e fatos. SLA, SLI, SLO, combinado não sai caro. Se tem algum problema, eu tenho um indicador para dizer aonde está esse problema e eu consigo direcionar o problema para quem é de direito de forma clara, direta e objetiva. Então, o SRE, ou a cultura SRE, veio para resolver problemas que já existiam e que a gente já conhecia. Ele só gourmetizou, vamos dizer assim, empacotou bonitinho e falou assim, gente, a gente deveria trabalhar desta forma. Mas era desde sempre. E aí foi da onde surgiu o conceito de SRE que o Google trouxe. Falou assim, sabendo que as coisas vão dar errado, vamos criar mecanismos para que eu consiga retornar com esse ambiente da forma mais rápida quanto possível? Vamos ter monitoramento preditivo do tipo para identificar que a curva aqui dessa CPU está subindo vertiginosamente. Ela não vai parar, ela vai cair. Então vamos, antes de cair, tentar identificar o que é. E aí entra também um combinado entre a infra e o desenvolvimento. Tipo, você podia desenvolver alguma coisa que talvez, se ele cair, ele busque outro caminho. E aí foram surgindo plataformas, né? Sei lá, você pega as plataformas de event streaming, que você pega lá, sei lá, alguma coisa que é usado repetitivas vezes. Puta, tá lá num cache, né? Você pega a plataforma de cache, né, melhor dizendo. Fica no cache, por exemplo, sei lá, plataforma de CEP. Putz, você sobe a tabela de cache para não ter que ter acesso no banco direto. Fica muito mais rápido. Muito mais rápido. Só que quando essa plataforma falha, o que tem que fazer? Ir no banco. Então eu já vi situações no qual o cara constrói a aplicação dependente do cache. Quando o cache falha, ela se perde, trava, derruba o sistema, quando ela ainda tinha o banco de dados para ir lá consultar. Ou seja, era para ser autorresiliente, era para no máximo ela dar um soluço, segunda tentativa vai no banco, traz a resposta que precisava e o cliente sai satisfeito para casa. E aí veio para criar conceitos de resiliência, né? De auto-resolução, né, do problema, tem um nome que eu esqueci agora, self-healing. É que aí os nomes ficaram muito gourmetizados, né, ficaram bonitos, mas no fim do dia é isso, é assim, a plataforma ser auto-resolutora de problemas, né? Sim. Ela se auto-resolve com caminhos alternativos para chegar no mesmo objetivo. E aí você cria também redundância, contingência, monitoramento. E aí o que era o nosso famoso NOC, né, virou observabilidade. Então, com observabilidade você consegue gerar os indicadores que a galera de SRE usa para ir ajudando a galera de desenvolvimento, né, ou em parceria com o desenvolvimento e com a infra, e criando sistemas mais resilientes e mais capazes de se manter de pé por mais tempo. Porque a única certeza que a gente tem é que em algum momento vai falhar. Que show. Você vê que é uma aula dentro de uma aula. Doideira, né, cara? Foi 1h10 aqui de maluquice, é isso? 1h10 Tecnologia, de muita tecnologia, muita informação, muito né? E a legal. gente quis trazer esse conceito, esse contexto até para muita gente entender, né? Porque nessa sopa de letrinhas e cada dia mais surgem mais. Como é que é né? a sigla? Eu sempre esqueço a definição, né? Service. É o Site Reliability Engineer, né? O engenheiro de confiabilidade de sites. Exatamente. Bonito, né? Assim a gente pudesse Já traduzir. pensou, você chega pra sua mãe e fala, eu sou isso aí, não precisa explicar pra ela. Eu acho que muita mãe pergunta, ele fala, mãe, eu sou SRE. O que é? Site Reliability Engineer ou... Aí a mãe dele falou, ok, filho. trava-língua. Ela falou, ok, filho, vai lavar a louça. Não, ela fala assim, ó, É ô isso, filho, né? escreve aqui que eu vou falar pra minhas amigas. Isso, exatamente. Como que é o nome desse negócio aí que você trabalha? Não, e é legal, acho que assim, vale a pena pra galera da produção aí, eu arrumando problema pra galera da produção, botar as legendas. Botar as legendas porque ajuda, né? Vai ajudar bastante, né? Pode colocar. E no meio disso tudo, Flávio,
de todo esse conteúdo, de tudo isso que você vem trabalhando, né? Muito trabalho e, pô, a gente sabe que a cabeça da gente fica a mil. Fala um pouco do que você usa na sua vida para você desestressar, cara. Quem que é o Flávio fora do trabalho? O que você faz? Eu já sei, mas eu não vou falar. Ele mesmo vai falar. Eu acho que não existe, cara, porque o tanto de informação que ele trouxe, eu acho que esse cara só trabalha. Ele só trabalha. Isso é um HD, cara. Mas tem- eu sei É que um ele SSD, né? Eu sei que ele tem 2 HD, ele tem um HD da ATI e o HD da música também tá separado ali, né? Cara, é muito louco isso daí, velho. Porque assim, o Roger aqui, é o que ele falou, a gente já tem uma parceria junto aí com um projeto pessoal, né? Que a gente tem aí um canal no YouTube desde 2011, foi isso que eu falei, né? Que eu 2011. levantei essa informação hoje, inclusive. Aham. Mas assim, esse é a idade do canal no YouTube, né? Só que ele vem antes disso, né? Então, estamos falando de pelo menos 12, 13 aninhos aí, mexendo com música diretamente. Mas na mesma época que eu comecei com TI, com 14 anos eu comecei com música, como DJ, né? Então, de lá pra cá, eu vim só continuando. E desde então, minha válvula de escape. E era tipo um negócio que, às vezes eu me afastava um pouco por questões da vida, né? E aí, vamos lá, né? Comecei a namorar, minha esposa tá ali, inclusive, não dá nem pra falar muita bobagem. Depois não dá eu vou pra ser contar- cobrado, não dá e pra ela contar muita advogada, coisa. então É, vira melhor um não. problema. Então é melhor pegar leve, mas assim, aí ela engravidou, então eu tive que parar durante um tempo também de tocar, vendi os equipamentos. Aí, quando Trocou a gente tudo por estabilizou. leite, né? Tudo por leite Exatamente. ninho. Aí as coisas foram estabilizando, aí você começa a comprar um equipamentinho aqui, outro ali, outro acolá. Aí outra manobra na vida, vende os equipamentos de novo. Aí vim nessa toada aí a vida toda, não conseguia parar. Vendia, comprava. E aí, eis que apareceu a luz no fim do túnel. Internet, canal no YouTube. E na época nem era YouTube, chamava Ustream, a primeira plataforma que a gente transmitiu ao vivo. E aí, pioneirismo de novo, porque a gente fez quantas transmissões ao vivo dentro de festa, transmitindo ao vivo no 3G, fazendo transmissão, botando câmera, né? Essa ideia de podcast aqui, nos canais, quem puder e quiser ver lá, Concept DJs no YouTube, né? Vai ver a minha esposa entrevistando DJs na época, né? A gente tinha um processo de entrevista, ou seja, precursor de novo ali numa situação, né? Com transmissão, câmeras, usando... e aí o open source na veia de novo, né? Porque a plataforma que a gente sempre usou, sempre tudo open source, porque afinal de contas a gente não tinha grana em cima disso. E aí olha que louco, Que né? é um projeto pessoal, né? Que você tá fazendo Exato. como... É um hobby, na verdade, né? Só que é um hobby que dá dor de cabeça e mesmo assim você fica feliz fazendo. Fica é feliz, muito louco. né? É TI de novo, porque tudo envolve TI. Eu ia falar uma coisa até interessante disso, porque assim, se tem uma coisa que tem em comum de todo mundo que a gente está entrevistando de TI, uma coisa eu tô achando interessante, é um padrão. A gente, na última, foi um músico também, o saxofonista. O saxofonista, né? Então, é legal porque é uma coisa que desestressa, só que o cara de TI, na hora das vagas, o que ele tá fazendo? Procurando alguma coisa que tem a ver com TI. Então você tá lá na sua vida de DJ, no hobby ali, vai falar, vamos colocar alguma coisa de TI aqui, porque só a Analogia- música não... Olha só que louco, né? Eu pensei nisso ontem, né? Quando eu vendo, né, falando sobre isso, assim, DJ e infraestrutura tem muito em comum, porque tem que funcionar. A música na pista tem que estar rolando, ela não pode gaguejar, não pode sambar, que a gente fala, né? Que é uma gíria de quem toca, porque se sambar ou se a infraestrutura falhar, essa é a hora que todo mundo lembra. Enquanto tá rolando bem, quando tá tudo bem, Pode ter 2 horas de boa música ali. Se segundos falhar, vai só falar, o que deveria esse fazer. DJ é ruim. exatamente, É isso. falhou uma vez, Falhou uma vez, acabou, né? vira esse problema. Então tem muito em comum nesse sentido de que, poxa, é uma coisa que não pode falhar, né? É uma situação que, quando falha, o pessoal percebe. Se tá tudo bem, fluindo bem, tá indo tudo bem. Você pode fazer um diferencial, né? Na música, a gente que toca, né? Que aí vira outro podcast, né? Falar sobre música ou sobre discotecagem, né? E quando você tá tocando bem, a coisa tá fluindo reta, né? Que a gente fala, que é uma música entrando após a outra sem causar impacto, ninguém nem percebe. Você tem 2 jeitos de ser percebido. Ou quando você cria o que a gente chama de drop, né? Que é quando a música entra e chama muito atenção e é uma música que todo mundo gosta, e aí a pista, você chama a atenção da pista para te ver. Que é diferente de quando falha. Se você sem querer apertar um botão, se você sem querer cortar o som,
A vaia é automática. E aí a mesma coisa na infra. Você pode criar um monte de coisa legal na infra, ela flui bem, funciona 100%, mas os SLAs ali de 99.9999, ninguém vai olhar para os 9999, vai olhar para os 0001. Exato. Então é aí que tem E a vaia vem também, da coisa. mas a vaia vem como chamado, né? Na verdade, vem nas pesquisas de satisfação, Ou vem o diretor, ou vem num presidente, o cara liga telefonema, direto. numa Pode vir mensagem. o cara do RH, que é pior. Pode ser com o cara do RH também. RH. Mas assim, é música, churrasco, e aí é onde conecta as pessoas, né? Aí família, todo mundo junto, reunido. O Roger tá lá direto, né? Já foi, enfim, todo mundo, o que eu chamo, gosto de ver casa cheia, a galera interagindo, trocando ideia, dando risada, tomando uma cerveja, obviamente, e um churrasco. E aí eu ia te perguntar, e no churrasco, e aí como é que funciona isso? Você é o cara do playlist, você é o cara da resenha ou que fica ali no churrasco mesmo, você é o cara da carne? Ou um pouquinho de cada, fala, eu me divido, né, no momento ali, um pouquinho da playlist, um pouquinho... Depende da situação, né? Porque, por exemplo, como é um canal, né, a gente tem ali a organização, vamos dizer assim, né, de cada um tem o seu horário, né? Então, no horário que eu tô tocando. No horário que eu não estou tocando, eu estou ouvindo e fazendo ou comendo, ou jogando numa roda de truco, enfim, fazendo uma brincadeira, ou trocando uma ideia, dando uma resenha e tudo mais. Então, assim, a gente tenta organizar dessa forma, né? Para cada um ter o seu time ali de fazer. Só que aí, de novo, né? Como a galera da produção sabe disso melhor do que eu, né? Aqui, na hora que você está transmitindo, a atenção está onde? Está tudo bem. E aí, normalmente, é ao vivo. Então, quando infelizmente, direitos autorais aparecem... Exato. A música tem disso, né? O YouTube corta, aí você tem que botar no ar de novo, aí vira toda aquela correria, tudo de novo. Então, assim, mesmo quando eu não estou em TI, eu estou envolvido com TI, mas porque eu gosto. São duas coisas que eu sou apaixonado, né? Uma é música, discotecagem, especialmente, e essa questão de estar buscando coisa nova, buscando coisas para fazer, e aí no fim do dia acaba vendo TI de novo. Mas se a gente colocar a tecnologia, churrasco e música, qual que gera mais história aí? Churrasco sempre, né? Porque no churrasco, inclusive... O churrasco a gente chora sobre o que a tecnologia não entregou. É a hora que a resenha começa, é a hora que você conta os podres, conta as histórias tristes, as histórias bonitas, dá risada e ainda dá pra ouvir música. Então é o catalisador, né? Então, bem legal, né, Roger? Então, a gente sempre tem esse momento, assim, enfim, né? Quando a gente vai chegando mais ao término ali do podcast, que é justamente para mostrar, né? Que a gente tem pessoas muito importantes que gerem a TI no país, enfim, né? Em grandes companhias, como você, que passou por grandes companhias, os convidados anteriores e os que vão vir, né? Que a gente já tem uma lista gigante, mas a gente sempre percebe uma coisa que é importante, que é o equilíbrio. Eu acho que, né? Eu falo que o trabalho ele é sempre um meio, né? Ele é sempre um meio. Então é importante quando a gente vê isso, né? Uma forma de poder desestressar, manter a saúde mental em dia, ter o seu hobby ali, o seu lazer, né? Não é só trabalho, porque tecnologia consome muito, né? Não, isso com certeza, hoje em dia, né, falando de questões relacionadas à saúde mental, é importantíssimo. Se você não tem isso, você com certeza pira. Porque é muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você precisa ter aquele momento para famosa caixa do nada, né? O momento que eu tô tocando, eu brinco que é a hora que eu entro no ócio criativo. Porque aí o cérebro dá uma desligada e aí você começa até a falar assim, putz, enquanto tá tocando a música, você tá ouvindo ela, você dá uma pirada e fala, pô, aquilo ali eu podia ter feito de outra maneira. Ou aquilo ali eu podia ter feito de outro jeito. Você acaba até tendo insights para poder depois conduzir até no dia a dia, né? Coisas que estavam ali às vezes travadas ou talvez estivessem um pouco mais difíceis de resolver, né? É aquela famosa oxigenada no cérebro ali, né? O refresh cerebral, se assim podemos dizer, né? Um resetzinho. Exato. Bom, muito legal. Estamos chegando ao fim. Estamos aqui conversando, já tem um bom tempinho. Um bom tempinho. Não vi também o tempo, mas tem uma hora e pouquinho aí. Queria, junto com o Roger aqui, enfim, em nome da IT Universo, da Preditiva X e do Som Empreendedor, agradecer você mais uma vez pelo convite. Opa. Queremos Se precisar, estamos aí. presenteá-lo. Né? Essa aqui é a caixa mais cobiçada aqui da... É bonito, hein? Todo velho? momento. Né? Então, Então isso aqui só tem quem veio, né? Eita!
Então, é para você, de presente, É uma um lembrança, oferecimento né? da IT Universo da Preditiva X. Se Muito você bem. quiser abrir, dá uma olhada que tem dentro. Opa. Não vai pular uma cobra na sua cara. Toda vez a gente fala isso. Toda vez. Pô, legal Exatamente. demais aqui, ó. É. Bacana. Mas aí é um, enfim, né? Depois É olhar só- com carinho lá. é só uma atrás. lembrancinha. É muito legal. Uma muito legal. lembrancinha e vamos lá, né? Pô, a caneca, velho. Você Eu viu? já É a pedi. caneca. É a caneca. É. Canequinha É. vai, né? Tem que vir. Mas é uma tem que caneca, um café, né? Para um bom profissional de TI não pode. Eu tomo café aí, faltar. velho. Café é bom, né? Demais, né? Cafezinho é Café, bom, Pelo né? amor de Deus, né? E para finalizar, deixa um recado aí para quem quer começar, olhou aqui, viu todo esse podcast, né? Tem muita molecada aí que eu sei que você pode influenciar, né? Embora o nosso público é misto, né? Tem bastante diretores, CEOs, presidentes que acabam vendo o nosso podcast, mas tem a molecadinha também que tá olhando nesse momento e fala, cara, eu quero ser que nem esse cara aí. Deixa um... Se você falar assim, eu acho que ele vai falar, então, conselho que eu te dou, não ingresse. Ou assim, Não ó, ingressa. já começa com o café, a cerveja, resenha, churrasco, vira DJ. Começa de trás para frente, né? Vamos de trás para frente, né? Não, brincadeiras à parte. O que você deixaria aí para esse pessoal que está iniciando a carreira e que gostaria de trilhar um caminho parecido com o que você trilhou? Assim, não tem como fugir de estudar muito. Isso não tem o que fazer. Assim, esse podcast, na data de hoje aqui, só nas últimas 3 semanas, assim, eu fiz pelo menos uma meia dúzia de treinamentos para poder Tenho visto. me qualificar ali e me reciclar de conhecimento. Porque, assim, todo dia aparece uma coisa nova, todo dia muda a tecnologia. Então, não tem como escapar de estudar muito. Humildade, porque eu acredito muito nisso, né? Que as pessoas, quando são humildes, têm portas abertas, são muito mais bem recebidas, facilita muito o acesso às coisas, mas tem que ter lá seus limites, obviamente, né? Não entender humildade com, sei lá, submissão ou qualquer coisa do Ser gênero. bobo, né? O famoso ser bobo, né? Porque bonzinho, né? É, bonzinho. Ele sempre... Não pode falar o resto, Sempre né? dá mal, né? Ele nunca se dá bem. Mas assim, tem que ter essa questão com a humildade, né? Tem que ser uma pessoa que gere confiança. Então, assim, seja confiável, né? Faça por onde para compromissos, honrar com aquilo que você se compromete. Estudar de novo, né? Para estudar, para garantir que você entende não só de tecnologia, mas entende de pessoas, entende sobre você, faça estudos de autoconhecimento, né, para saber. Eu ouvi uma frase de um dos líderes lá da Smart, está lá até hoje, Saturno de Souza. Assim, ele é um cara que eu sou fanzaço, admiro ele demais, que eu aprendi essa frase com ele, leva para a vida. Antes de saber o que você quer fazer, defina primeiro o que você não quer. Porque a partir daí fica mais fácil para você saber para onde você vai. Então, assim, saber o que você não quer fazer da vida já ajuda bastante. Então, eu até ouvi dos outros que participaram aqui nos podcasts também, assim, é uma fala muito comum que não vai para TI só por dinheiro. Porque dinheiro não é tudo. Dinheiro, às vezes, traz problema até de rico, né? Você compra o carro mais caro, mas você tem que manter o IPVA, tem que manter um monte de coisa. Então, assim, seja comedido, faça as escolhas corretas na sua vida, na sua carreira. E aí o primeiro passo é ter autoconhecimento. E tendo autoconhecimento, sendo uma pessoa humilde, confiável e tudo mais, o resto acaba acontecendo e por consequência você vai conseguindo alcançar aí tudo que você está buscando. Mas não esqueçam de estudar, porque tecnologia demanda para quem embarcar nessa. Não tem como escapar, vai ter que estudar bastante. Então, escolher o que gosta para fazer vai ser determinante para você querer estudar aquilo o tempo todo. Né? Então, acho que esse é o grande recado. Inglês, não esquece do inglês. Inglês é bom Boa. também, né? Não esquece do inglês, porque, infelizmente, a gente depende dos caras. Até os árbitros estão precisando. Tô brincando. Exatamente. Tô trazendo uma recente aí. Ou se tiver com muita coragem, um mandarim. Porque Também. vai É o abrir próximo, portas aí também, pra caramba. também. É o próximo. Então, assim, acho que é isso, assim, tentando contribuir com a galera, né? Com quem quiser falar comigo aí também fica à disposição. Acho que depois a galera Vai estar lá, vamos disponibiliza colocar no link lá. os links lá com as redes sociais, Sim. enfim, LinkedIn, pode procurar, a gente conversa, troca ideia e ajuda no que for possível. Que legal.
E esse foi mais um podcast Tecnologia SA com esse convidado ilustre hoje, um amigo, Flávio Pereira. Aqui com o Roger, a gente se despede de você e a gente convida a estar sempre conosco, né? Sempre às segundas-feiras, às 18 horas, o lançamento de um episódio novo do nosso podcast. Boa. Forte abraço para vocês. Obrigado mais uma vez ao Roger, nosso host aqui. Obrigado ao Flávio. Valeu, obrigado. E até a próxima. Pessoal, Falou. até a próxima. Siga nossas redes sociais, não esqueçam. E até o próximo Tecnologia SA. Tchau, Isso aí. tchau. Valeu.